apesar do médico estar ali, tá pegando na minha mão e tal, e eu disse, meu Deus, me dá algum sinal que você vai olhar por mim, que você está aqui Você comigo. está aqui comigo, que está segurando as minhas mãos, né? Você está junto do médico, né, nessa cirurgia. E eu me recordo assim que para onde eu olhava, eu via uma mancha, ainda antes de tomar a anestesia, eu via uma mancha laranja em todos os lugares, com o nome Jesus, assim, escrito. Glórias a Em Jesus. todos os lugares, na parede, no jaleco, Glórias a no Jesus. quadro, em todos os lugares. E aquilo ali foi me dando uma tranquilidade Conforto. inconsciente, assim, e eu fui, tomei anestesia, não aconteceu nada, eu dormi, na quinta-feira eu passei por outra, cirurgia e já fui sem medo, né? Já era uma coisa que eu estava muito abalada emocionalmente, porque na primeira cirurgia já fizeram uma raspagem, né, no meu pé e já fiquei sem aquela parte de cima, assim, né, do pé. E eu tinha muito medo de perder o pé, mas eu já não estava mais com os medos, tipo, anteriores, né? E já não estava mais com esse pensamento de que vou perder meu pé. Eu estava com segurança. E a próxima pergunta era realmente... Eita. Me perdi agora um pouquinho, Jardel. Vou voltar. Engasguei. Rapidinho, aproveitar. O teu celular está cobrindo o nome Gerada. Você bota o celular do lado de lá, ela Assim? Assim? Acho que do lado de lá da... Mas Atrapalha? talvez quando eu for... Isso. Atrapalha? Não, acho que não. Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver o celular. Não tá não, cobrindo. Daqui não. Agora ficou melhor, porque ele Ficou? tá do lado da caneca. Ah, sim. Menina, mas a gente falou um pouquinho sem interromper, não foi? Vocês vão estar muito. Eu tô Tá. aqui. Cada vai dar cada Massa. corte, cada... Massa. Eu não disse a você, eu disse a mulher profissional. Eu disse a mulher profissional, não vai ter muitas Muito corte, interferências, não. não. Não, tá muito... Não, para mim tá tranquilo. Quer, Ju? Não. Tá muito... Eu vou entrar falando e a próxima pergunta era justamente sobre isso, né? Tá conduzido. Ai, meu Deus, glória a Deus por tudo. Tem que afundar, para... Foi. E eu Tempo para coordenando. dar uma pausa para o intervalo. Não, mas tá muito show, isso vai dar muito bom. Glória a Deus, porque tinha que ser assim, né, amiga? E eu tô segurando o choro aqui, olha. Eita, meu Deus. Posso começar? Rapidinho. Segurando o mesmo tom de voz que estava, tá? Vocês estavam bem altos. Bem altos. Tá certo. Empolgados. E a próxima pergunta, Ju, era justamente sobre isso. As dores, né, nesse processo. Como é que você se sentiu nesse processo, assim? Porque eu lembro que, na época, teve algo até que você poderia perder o pé. Sim. E ficou todo mundo apreensivo, assim, né? Então, teve dores aí, tanto dores físicas como emocionais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi, assim, sentir isso. Sim. Quando a gente vai falando, a gente vai resumindo, né, as coisas para poder tentar enxugar, mas realmente foi um processo muito doloroso, muito mesmo. Tipo, esse medo de perder o pé, eu tinha, na verdade, em nenhum momento ele passou pela minha cabeça, porque eu não sabia a gravidade. Né? Eu sabia que o meu pé estava necrosando, foi a informação que eu tive, precisava passar por uma cirurgia, ponto. Né? O médico que veio me atender, ele chegou perto de mim assim, eu me lembro como hoje, assim, o doutor Pita, né, Guilherme Pita, ele se sentou assim do meu lado e a gente estava assistindo Ana Maria Braga, antes de entrar no centro cirúrgico, e ele comentando sobre a Ana Maria Braga, não sei o quê, tipo, então ele estava me deixando muito leve, né? São anjos que o Senhor coloca assim na nossa vida, né? Ele já me curou 2 vezes, né? Se tiver oportunidade mais para frente eu falo da outra, mas ele já me curou 2 vezes e já fez muitas coisas por pessoas próximas a mim. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, assim, até no meu aniversário do ano passado eu fiz uma festa um pouco maior, porque eu tinha passado recente por esse outro problema. E ele foi um dos convidados e não pôde ir por causa de um evento que ele tinha, mas a minha intenção ali, eu não sei se você recorda, acho que você não estava nesse outro aniversário, eu fiz umas bolsinhas que escrito nela tinha gratidão, porque foi realmente uma festa de gratidão pela minha vida, né? E o convite dele era para agradecer o anjo que ele foi realmente na minha vida, assim, nesses 2 momentos. Que né? hoje nós entendemos, né, que são pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus, porque assim, os médicos... Que profissão, né? Você ter a intervenção ali do Espírito Santo para curar outra pessoa, para ajudar, para ser
uma fonte, Sim. né? Um acesso ali. E eu glorifico ao nome de Jesus, não só pela vida do médico da Ju, mas por todos os médicos, essa profissão tão cheia de fé, né? Que são usados através do Espírito Santo para curar, para promover vida na vida das outras pessoas. Um abraço grande e permaneçam firmes, porque o Senhor, Ele faz todas as coisas através das nossas vidas. Verdade. E aí ele foi e me deixou com essa tranquilidade, mas assim, o risco era eminente, assim, né, de perder o pé, eu poderia realmente ter perdido o pé ali, e ele fez de tudo para que eu não perdesse o pé, tanto que ele ficou usando o meu pé como case de faculdade dele, das aulas que ele dava durante muito tempo, porque todos os tendões do meu pé, né, do meu pé de esquerdo, eles ficaram expostos, né? Então, assim, você vê que teve que ser uma raspagem muito profunda para que o meu pé para que eu não perdesse, né, o pé. E aí, nesse processo, eu passei por muita dor mesmo, assim, de eu ficar muito aperreada, de não saber como ia ser, se eu ia conseguir voltar a andar, porque eu fiquei quase 90 dias, né, sem conseguir andar. Quando eu só andando de cadeira de rodas, nem a muleta eu aguentava. Foi um processo muito grande, não foi, Ju? Muito grande, Assim? tive que fazer várias sessões de hiperbárica. Hiperbárica, para quem não sabe, é um tratamento que você faz que fazem em diabéticos, né, para poder fechar feridas, né, diabéticos que têm muitas resistências, né, a fechar feridas. A cicatrização, né? Então, eles fizeram em mim e a minha ferida não fechava, nem com a hiperbárica eu conseguia, né, ter esse acesso. E eu fiz mais de 60 sessões de hiperbárica. E mesmo assim o meu pé não fechou, né? Ele diminuiu bastante a ferida, Sim. que era o meu pé todo, né? Foi ficando cada vez menor. Mas fechar, não conseguia fechar, né? E eu passei, até nessa hiperbárica, vários momentos, assim, também de você estar convivendo ali com pessoas que não tinham mais o glúteo, né? Que não tinham mais o pé. E era um choque, assim, de realidade para mim, sabe? A primeira sessão que eu fui, eu saí de lá aos prantos, dizendo, eu não volto, eu não venho mais para cá, não tem quem me faça, eu estou agoniada, eu estou angustiada. E é um local onde você fica toda fechada, você não tem como sair, você tem que passar 1 hora ali. E eu estava a ponto de me dar aquela fobia, sabe? Assim, aquele negócio. E foi uma das provações aí que eu tive que passar, né? Nesse período, um choque aí. E a gente conversando agora, né? Você vê que nada sai despercebido para Deus, né? Até essa dor, assim, que você viveu, hoje você está falando aqui sobre essa dor. É um testemunho gerado, né? Sim. E que muita gente passa por isso, no meio de um caos desse, no meio de você... Como você disse, eu não tinha nem noção que eu poderia perder o pé. Não, aí não Deus, tinha. ele vai estreitando, ele coloca anjos para estar ao nosso lado. Ele começa... Nem minha mãe, nem meu esposo, né? Que eram as pessoas que estavam lá comigo nesse dia, eles não me disseram desse risco. Tipo, a minha mãe, quando me acompanhou até o centro cirúrgico, que ela viu lá o nome, era um desbridamento, né? Sim. Que eu ia fazer. Ela pesquisou e ela viu que tinha o risco de amputação, né? Meu Deus. E ela não me disse, que ela sabia que eu ia ter que passar por outra cirurgia, ela não queria me deixar, tipo, pior do que eu já estava, né, claro. Então, eles guardaram essa dor com eles e eles dizem assim, todas as vezes que você entrava no quarto, a gente tirava o lençol para olhar se o seu pé estava lá, né, se a sua perna estava lá, e era um alívio, assim, né, para eles estar, né, sendo que eu não sabia de nada, né, meu processo de dor era outro. Né? Era saber se eu ia voltar a andar, se aquilo ia fechar, porque era tudo exposto e as enfermeiras serviram de psicólogas, né? E assim foi, porque toda vez que entrava, minha mãe não aguentava ficar, o meu esposo não aguentava ficar, a enfermeira que ficava lá comigo, eu chorava. Sabe, aquele negócio assim, enfim, de quase 20 dias, né, que eu passei lá internada. E a gente falando agora aqui, e o Espírito Santo aqui ministrando, uma maneira de te trazer para perto. Sim. Isso tudo aconteceu porque foi uma maneira do Senhor te trazer para perto. Toda vez que eu me distancio um pouco, alguma coisa acontece. Seja mais forte, como foi essa, seja menor, né, de algo, enfim, de uma perda, enfim, alguma coisa acontece que me diz assim, cadê você, né? Isso. Você está onde? O propósito que Deus tem na tua vida é tão grande, Ju, é tão grande, que coisas ficam querendo te paralisar, ficam querendo entrar no teu caminho, porque assim, já sabe o que vai acontecer, já sabe onde tu vai chegar, já sabe que tu é uma arma poderosa na mão de Deus. Então, as coisas acontecem para impedir isso.
mas maior que Deus ninguém na tua vida, né? Esse caminhar seu, né? A próxima pergunta é justamente sobre isso. Como foi esse caminhar, sua caminhada de fé durante essa enfermidade, assim? Como você se apegou a Deus? Porque você é uma mulher tão ativa, uma mulher Sim. que Eu me vi não ali, para né? para Parada. nada, não para para nada. E olhando para essa situação agora, com outra visão, eu entendo. Deus te parou ali, disse, filha, vamos ter um particular, Foi. porque a sua vida é muito ativa, você não para nada, e eu preciso de um particularzinho com você, mostrar quem eu sou na sua Sim, vida, o sim. Todo-Poderoso, né? Sim. E aí, nesse meio de tempo, né, eu saí, voltei a andar, né, tudo, e eu não entendia por que aquilo ali não tava cicatrizando, não estava fechando, não estava indo. E aí, volta a Mari, né, para essa conversa. Vamos ali na igreja comigo, que vai ter uma pastora conhecida, tal, não sei o quê. E eu já gostava, já acompanhava na internet. E eu disse, bora. E aí eu fui, né, ainda com o pé aberto, ainda com o pé enfaixado, tal, e eu fui. E quando eu cheguei lá nessa igreja, como nunca tinha acontecido, essa igreja estava muito cheia, não era uma igreja pequena, mas também não era uma igreja enorme, era uma igreja ok. E ela estava muito cheia, justamente por causa dessa moça, né, veio de fora, essa pastora. Era uma convidada, né? Não Uma era convidada, daqui de não era Maceió. daqui. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu senti uma inquietação que eu nunca senti na minha vida em nenhum lugar. Seja num show, num shopping, na rua, eu nunca senti. Numa igreja, eu nunca tinha Naquele sentido. local existia cura para a tua vida. Naquele local. Existia uma força maior. O Espírito Santo, ele queria já trabalhar ali naquele dia. Exatamente. Na sua Só vida, que ainda né, Ju? não era o momento. Não né? era o momento, é verdade. Ainda não tinham conseguido me revelar, né, nada do que tinha acontecido. E aí eu, muito agoniada, muito angustiada, eu disse, Mari, eu vou sentar. Eu lembro que tinha um menino assim do meu lado comendo uma pipoca, box. E a minha vontade era pegar aquela pipoca daquele menino e comer, porque eu estava sentindo como se a minha pressão tivesse indo embora, sabe, caindo. Você, com certeza, ali você entrou numa guerra espiritual. Sim, com né? certeza. Com certeza, ali você não entrou tem numa guerra outra espiritual. explicação pra aquilo. Hoje, com mais maturidade espiritual, Sim. que eu tenho e você também tem, a gente consegue gente entender entende. de uma forma mais madura, né, Ju? E a Mari até falou, amiga, você quer ir embora? E eu disse, não, eu quero sentar. E ali eu sentei. Eu sentei, passei todo o culto lá sentada, me sentindo estranha. Foi melhorando, eu estava sentada e fui embora. Fui embora, passou o tempo. Essa igreja era a igreja do pai do pastor Gion. Sim. Né? E aí, logo em seguida, ele saiu da igreja e foi querer montar a dele. E antes dele montar a igreja dele, ele foi para uma sala No Harmony. no Harmony. Foi no né? Harmony, ele passou um tempinho no Harmony. E aí ele foi para lá e aí a Mari novamente fez, amiga, vamos. Aí eu disse, vou não. Não vou não dessa vez. E depois de lá, e nesse meio tempo eu tinha passado pelo shopping, tinha cruzado com ele, e eu já conhecia ele de outro tempo, né, da época da escola. E ele olhou para mim, a gente se falou, e quando chegou mais na frente, alguma coisa me incomodou, Deus, né, me incomodou, e eu olhei para trás e ele também estava olhando. Só que a gente não se falou mais, ele tomou o caminho dele e eu o meu. E depois que a Mari foi nesse lugar, lá no Harmony, eles foram lanchar, né, ela, a Stephanie e ele fez, cadê sua amiga? A Juliana. Porque desde o culto que ela foi lá na igreja do meu pai, eu tenho uma coisa para dizer a ela e preciso dizer. E aí pegou o celular da Mari. E nem te conhecia, né? Era Ju, assim, não sabia nada da tua história. Não sabia nada da minha história. A gente se conhecia na época da escola, ele sempre muito de liderar e eu também. Então a gente brigava direto, negócio de gincana e tal, mas era... Eita, ainda tem isso, ainda tem né? isso. O nosso conhecimento é de lá, né? Pastor Gion é dessa época da escola. Dessa época da escola, né? Ele na série dele, eu na minha, e a gente, quando formava as equipes da gincana, a gente discutia direto, assim, negócio de gincana, porque éramos líderes, né? Das equipes. E aí a gente se conhecia disso, mas não da intimidade, eu nem sabia mais o que ele estava fazendo. Foi uma surpresa para mim, né? Saber que ele estava, que ele era pastor, né? E tal. E aí ele pegou o celular dela e me mandou uma mensagem.